Então vamos lá, oficialmente uma boa tarde. Eu sou a professora Andréia. Hoje eu estou no lugar então da formadora Laís e eu vou iniciar a nossa reunião, que será a sexta reunião, né, do retorno nosso do recesso, e eu vou falar um pouquinho sobre as boas práticas e o protagonismo mesmo do estudante. Então já vamos pensar nas boas práticas, já pensando no nosso momento de implementação, como vai ocorrer em sala de aula. Aqui nós temos uma lembrança a vocês, então eu te olho e você me olha. Eu acho que é fundamental quando a gente fala numa formação, né, numa troca entre pares, então é bem importante a gente ter esse momento de partilha e esse momento de estarmos ali presentes, com a câmera aberta, né? Então isso seria, assim, é fundamental durante a nossa reunião. Se ocorrer algum problema com a sua câmera, eu peço por favor que me comunique, né? Porque pode ocorrer algum problema com a câmera e a gente vai conversando. Os objetivos da nossa reunião. Primeiro é refletir sobre os elementos que caracterizam uma boa prática pedagógica. Então, vamos pensar lá na nossa sala de aula e pensar nesses elementos que estarão presentes no momento do em ação, quando nós estaremos assim pensando na nossa implementação. Compreender como se dá na prática o protagonismo do estudante. Também é um momento fundamental, então nós vamos ver um vídeo que apresenta, todo baseado, né, toda a base, na realidade a base nacional comum, então curricular, está presente ali e mostra o protagonismo, a gente vai falar um pouquinho sobre o protagonismo do estudante. Planejar a implementação, garantindo a presença dos elementos de uma boa prática nela. Então, nós temos que pensar na nossa implementação e como fazer levar esse elemento da boa prática, né, para os nossos estudantes e apresentar para os nossos colegas, para ter as devidas adaptações e todo mundo aí estar partilhando, estar trabalhando essas adaptações, fazendo essas adaptações e levando para a sua sala de aula. Aqui nós temos o nosso acolhimento, que são 10 minutos, nossa experiência, 10 minutos, fundamentando a prática, um momento do em ação, e um momento assim que eu acho que é fundamental, que é o momento do em ação, que é o mão na massa, e o nosso compartilhamento. Por fim, a nossa reflexão, né, sobre a reunião. Professores, agora é o momento do nosso acolhimento. Então, nesse nosso acolhimento, eu vou falar um pouquinho para vocês, eu vou apresentar um vídeo a vocês, tá? Esse vídeo, na realidade, ele é um fragmento, tá, de um filme que eu acho que todos devem conhecer, que é o filme do ET, o extraterrestre. Então, é um fragmento desse filme, aí nós temos ali uma trilha sonora, então, acredito que todos que está na nossa reunião hoje já assistiu esse filme, né? Porque se trata, assim, de várias cenas que eu estarei apresentando, que são bem emblemáticas, são muito inconfundíveis, quando a gente fala em relação a apresentando este filme. Então, nós vamos assistir e depois eu vou fazer uma perguntinha a vocês. Eu vi que alguém escreveu no chat. Eu não sou a Juliana, desculpa. Mireille, desculpa, mas não, eu sou a Andréia, tá bom? A Juliana não está na reunião, mas pode deixar que depois eu passo para ela. Turma aí. Vamos lá. Vou ficar com ele. Não pode contar a ninguém. Nem mesmo a mamãe. O que aconteceu? Que bom, obrigado.
Obrigado. Obrigado. Venha para casa. ET telefona para casa. É muito acidentado. Teremos de ir a pé a partir daqui. ET, fica comigo. Onde vamos? Siga-me. Estarei sempre aqui. Então, vamos lá, professores. Algum de vocês, alguém, lembra do nome do diretor deste filme? Pode colocar no chat, por favor. Quem recorda? Ninguém? Jaqueline, eu escutei, na realidade, a Jaqueline falou, acho que é o nome, né, Jaqueline? Eu fiz uma leitura labial agora. Isso aí, Steven acho que eu escrevi errado lá no chat. mas é Steven Spielberg, exatamente. Bom, professores, agora eu vou apresentar a vocês, a gente fala de uma analogia, né? Então, vamos pensar nessa analogia. O estudante, ele é como um filme, né? Ele passa por nosso direcionamento, e depois disso, o impulsiona a todo o processo que vem, que é esse processo de aprendizagem dele, para que, através das boas práticas, a gente consiga garantir a nossa obra final. O que seria a nossa obra final? O protagonismo do nosso estudante. Então, quando a gente pensa aí no protagonismo, só pode ser sucesso de bilheteria, né? E vocês, professores, como vocês, pensando assim no direcionamento dos alunos de vocês, vocês podem fazer com que eles participem mais das aulas, deixem as aulas de uma maneira mais atrativa, sintam essas aulas, né? Deixando essas aulas mais atrativas para eles. Então, é uma questão mesmo para vocês. Eu gostaria, assim, que alguém respondesse como o seu direcionamento pode fazer com que o estudante participe das aulas de maneira mais atrativa. E daí, professores, por favor? Sem timidez, por favor, são muitos chamando, querendo participar, por favor, vamos lá, Jaqueline. A Jaqueline é a primeira, viu, pessoal? Professora, Oi. olha, eu vejo, assim, as experiências mesmo, assim, do dia a dia. Primeira coisa, a gente tem que preparar a aula, né? A gente tem que ir preparado para a sala de aula. E assim, é igual eu sempre falo para minha diretora, não é sempre que a gente consegue fazer uma aula diferente, né? Mas, assim, preparar a aula e usar as metodologias ativas, né? Eu vejo eu tenho uma turminha, assim, que é bem difícil, mas toda vez que eu levo para eles alguma coisa diferente, principalmente que eu sou do componente curricular de matemática, né? Mas toda vez que eu levo alguma coisa de recorte, de pintura, é o que eles gostam e eu consigo, assim, atrair mesmo a atenção deles, né? E eles daí se tornam, então, os protagonistas, né? Igual a gente... Sim, pensando no protagonismo, né, Jaqueline? Realmente, às vezes também não, a gente pensando assim, não precisa ser uma aula completamente diferente, muito, mas algo que chame a atenção e eles acabam. Eu acho que uma outra forma seria a parte da aprendizagem significativa, né? É a interação entre o que eles já conhecem e algo novo. Então, essa aprendizagem significativa, eu acho que também funciona bastante, as novas metodologias. Então, esse momento que nós temos aqui, que é um momento de partilha, um momento de trocas, né? Que um colega, ele faz nos subgrupos mesmo, no momento lá do Em Ação. Então, ele faz um relato para a gente, ou mesmo na nossa implementação, ele relata como funcionou o trabalho dele, e muitas vezes a gente faz uma adaptação e leva para a nossa sala de aula, não é verdade? Pessoal, alguém mais gostaria? Obrigada, Jaqueline. Algum outro professor?
Alguma outra contribuição? Então, vamos lá. Bom, e para vocês, professores? A Jaqueline já começou ali, né, falando para a gente. Para você, o que é o protagonismo juvenil, né? Então, a gente vai ampliar esse diálogo e compartilhar aí com os nossos colegas essa nossa experiência. Eu estarei compartilhando com vocês um Jamboard. E nesse Jamboard, eu peço, assim, para que vocês comecem a compartilhar a experiência, o que vocês entendem. Primeiro, o que é o protagonismo estudantil para você e de que forma você promove esse protagonismo com o seu estudante. Só um pouquinho que eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu só pegar o link aqui. Deixa eu abrir ele e já compartilho um minutinho. Aqui, estarei compartilhando o link. Professores, todos podem abrir o Jamboard. Alguém não consegue pegar a nota do link? Explique, todos têm uma experiência de estar trabalhando com o Jamboard. Então, vamos lá. Cursista, o que é o protagonismo estudantil para você e de que forma você já promoveu o protagonismo dos seus estudantes? Vamos lá, professores, uns minutinhos. Pode ir pegando aqui, ó, deixa eu apresentar a vocês as notinhas adesivas. Então, escrevam, pode colocar o nome de cada um de vocês, acho que no finalzinho seria interessante. Estão com... Não está liberado para vocês? Meu microfone, deixa eu ver. Está melhor, professores? Estão me ouvindo bem? Estão? Eu só não estou vendo ainda as notinhas. Deixa eu dar um F5, ver se... Então, vamos lá, professores. Vamos fazendo as leituras. Deixa eu puxar aqui para eu ir fazendo as leituras. Então, na aula de hoje, os alunos apresentam os raps que eles mesmos criam com temas para eles escolhidos. É a autonomia do estudante. Dar oportunidade do aluno desenvolver projetos, seminários, temas ou pesquisas. É oportunizar o aluno a criar a partir disso, expor ideias, trabalhar, trabalhos, que se envolva de corpo e mente com algo. É quando o aluno participa ativamente, se envolve em processos de tomada de decisão, planejamentos,
execução de ações e trabalhos. Vamos lá, o aluno ser como o centro da aula. Esse está bem pequeno, eu vou ampliar ele um pouquinho. Trazendo suas experiências prévias para serem trabalhadas e desenvolvidas. O estudante desenvolve e apresenta os seus trabalhos, ouvindo suas sugestões e dando oportunidades de aplicar. Professores, um professor que gostaria de mencionar o que escreveu. Eu ali levantei a mão, Andréa. Então, hoje eu fiz o trabalho, né, da criação do REP para os alunos, e eles ali, como você tinha lido, com temas para eles escolhidos, na verdade, eles escolheram os próprios temas, né? A gente colocou como que deveria, o que poderia ter, no sentido de estar dentro da escola. Mas o trabalho foi tão bom assim, porque muitos colocaram sua realidade, né? Então, totalmente os protagonistas, e também, assim, trouxeram trabalhos maravilhosos que eu acho, assim, que até eles se surpreenderam com o que eles criaram, digamos, na parte da rima, da poesia. Para mim foi, assim, fantástico o que eles fizeram, sabe? Então, eu ainda estou trabalhando, né, com essa parte do rap, mas eles, assim, se sentiram, acho que muito bem, assim, com essa atividade. Obrigada, professora. Que bom, né? Tão gostoso esse momento, assim, realmente que o aluno, ele consegue estar interagindo, ele consegue ser participativo, estar mais ativo mesmo durante a atividade. Estarei compartilhando agora uma guia sobre o protagonismo. Então, vamos continuar falando sobre a fundamentação prática. Então, pessoal, professores, esse vídeo, ele apresenta aí a vocês o protagonismo do estudante, né, mas de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, né, e o nosso referencial curricular. Então, mostra o protagonismo, como ele é fundamental, é uma prática muito, assim, transformadora, que vem preparando os nossos estudantes para os desafios que eles encontram no século XXI. Então, o protagonismo do estudante, ele permite, assim, que os alunos, eles se tornem agentes mais ativos, né, da aprendizagem deles, mobilizando muitos conhecimentos, as habilidades, atitudes, tendo muitas atitudes, valores, para enfrentar um desafio do nosso mundo real, né? Então, eu vou apresentar neste momento para vocês esse vídeo, tá? A gente pensando aí no termo protagonismo estudantil, ele surgiu no início do ano de 2000, tá bom? E depois eu vou deixar para vocês um aprofundamento teórico. Daí eu já coloco o artigo aí para vocês conhecerem, ele também estará disponível no material de vocês, certo? Protagonismo estudantil. O que é protagonismo estudantil? Protagonismo estudantil é a capacidade dos alunos de serem os personagens principais de sua própria educação. É assumirem a responsabilidade por seu aprendizado e trabalharem para alcançar seus objetivos educacionais. A Base Nacional Comum Curricular BNCC enfatiza a importância do protagonismo estudantil. A BNCC orienta que os professores criem oportunidades para que os alunos participem ativamente de seu processo de aprendizagem, desenvolvendo habilidades como autonomia, responsabilidade, colaboração, pensamento crítico. O protagonismo estudantil traz muitos benefícios, tais como melhores resultados acadêmicos, maior motivação, desenvolvimento de habilidades socioemocionais, preparação para a cidadania. Os professores podem promover o protagonismo estudantil criando um ambiente de aprendizagem que seja colaborativo, respeitoso, desafiador, seguro. O protagonismo estudantil é essencial para uma educação de qualidade. Ao promover o protagonismo estudantil, os professores podem ajudar os alunos a se tornarem aprendizes mais autônomos, responsáveis e bem-sucedidos. Sejamos protagonistas da educação de nossos alunos. Formadores em ação.
Então, nós nos aprofundamos aí um pouquinho, assistimos esse vídeo que apresenta, né, que mostra um pouco mais sobre o protagonismo, esse conceito de competência dos nossos estudantes, não apenas nesse conhecimento teórico. Então, para ele ser protagonista, ele também tem que ter a capacidade de estar aplicando esse conhecimento nas situações práticas, né, professores? Vocês estão me ouvindo bem? Maria, está me ouvindo bem? Ah, tá certo. Então, vamos lá. Protagonismo. Bom, agora, continuando a falar sobre o protagonismo, o protagonismo estudantil nos permite promover a agência do estudante. Alguém já escutou esse termo, agência do estudante? Imagino que é uma agência do estudante. Vamos pôr um joinha, isso, dá um... Não conhece? Os likes aí, dislikes. Ok, então vamos pensar aí nessa agência do estudante. Professores, a agência do estudante é quando o professor desenvolve, né, no processo de aprendizagem, condições do aluno se tornar capaz e ter uma voz ativa. Então, a gente pensando nisso, quais seriam os benefícios, né, da gente estar estimulando essa agência do estudante? Então, é trazer situações novas, novos desafios, onde o aluno, ele pensa, ele desenvolve com criatividade, ele consegue, assim, desenvolver a sua agência dele próprio, quanto do estudante, né, que ele vai ser mais ativo, nesse processo mesmo de aprendizagem. Então, a gente consegue perceber através de um aprendizado contínuo, né, e bem prazeroso para eles, uma responsabilidade com muita autonomia, um aumento dele na criatividade, uma atitude que eles têm frente aos problemas. Então, os pais também, eles ajudam bastante nesse processo, né, quando a gente pensa assim, os pais também podem estar ajudando nesse processo. Então, nós pensamos em agência, só que esse termo não é um termo, quando a gente usa na língua portuguesa, ele é um pouco diferente desse termo que nos é apresentado. Eu escutei esse termo a primeira vez durante a nossa última reunião no Papo Formativo, inclusive foi uma experiência, um relato de uma formadora, certo? Que ela relatou aí sobre a agência e falou que esses estudantes, na realidade, eles são estudantes, eles estão bem ativos, então eles estão ativos, são participativos, eles relatam toda a experiência deles, então eles estão sempre presentes no processo, né? Então, isso seria um pouquinho sobre essa agência do estudante e o que essa professora passou, que o professor seria, assim, ele daria uma orientação a este estudante, e ele faz como se fosse um agenciamento. O aluno faz a sua própria tarefa, o seu próprio portfólio, ele produz. Então, foi dessa forma que essa professora que esteve no Canadá, então, ela nos repassou essa experiência, né, do agente. E lógico que nós vamos pensar aí o nosso agente, o agente do estudante aqui, na nossa prática, no nosso dia a dia. Então, cursista, como desenvolver uma agência do estudante? Pensando lá na sua sala de aula, professor. Vamos pensar na nossa sala de aula, né? Como eu poderia estar desenvolvendo essa agência do estudante? Alguém, por favor? Tá bom, vamos. Lisandra, pode fazer a leitura para a gente? Para tornar explícito onde os estudantes podem desenvolver sua agência, devemos promover uma abordagem na qual deve ser introduzido um processo que traga algo novo e inovador. Disruptivo e processo de aprendizagem.
Obrigada, professora. Então, a gente consegue de que forma desenvolver a agência do estudante? Praticando uma escutativa, eu acho que é o primeiro momento, né, professores? Então, a partir dessa prática nossa da escutativa, o aluno ele vai trazer uma experiência do que ele já tem, vai nos apresentar o que ele já conhece, né? A partir dali, a gente vai inserir o novo. Alguém gostaria? É um momento de diálogo, um momento de conversa, um momento de se autoconhecer. Então, essa é a ideia da agência do estudante, tá? Partindo do princípio da escolha do próprio aluno, mas tem o direcionamento do professor, tá bem? O aluno escolhe e a gente direciona. Vamos. Próximo professor que gostaria de fazer a leitura. Esta abordagem envolve ao estudante novas formas de pensar, e em consequência destas novas formas de pensar, o estudante desenvolverá novas competências de aprendizagem. Professora, gostaria de mencionar a sua leitura, o que você acabou de ler, esse parágrafo? Eu acho que essa parte, ela vem falar um pouquinho sobre tirar o aluno, né, da passividade, e quando coloca ali formas de pensar, porque às vezes, eu até já fiz algumas vezes de não ter ideia sobre uma atividade prática, de repente, para trabalhar com os alunos. E eu converso com eles, e às vezes eles nos trazem uma ideia, sabe? Então, colocar eles nesse ponto também, sabe? Que às vezes nós estamos ali achando que eles não vão conseguir desenvolver alguma atividade, e parte deles é essa atividade. Eu acredito que é nesse sentido. Eu entendi dessa forma. Isso aí, professor. Algum outro professor gostaria de contribuir? Vamos lá. Desenvolvendo a agência do estudante com boas práticas. Então, nós acabamos de ler, né, a citação de um slide na página anterior, que apresenta ali práticas docentes que podem ser consideradas uma boa prática pedagógica. Então, isso teria como objetivo o quê? Viabilizar o aprendizado do aluno, para que ele consiga mesmo aprender. Então, nem toda prática docente é, na verdade, uma boa prática, né, professores? Mas a boa prática, a gente consegue priorizar a aprendizagem significativa, que foi o que eu mencionei a vocês. Faz sentido para o estudante diante do contexto dele, do contexto de vida. Então, para essa aprendizagem significativa, o professor ele tem que buscar algumas estratégias pedagógicas que priorizem realmente a construção do conhecimento do aluno, do conhecimento crítico, que promova o desenvolvimento das competências e das habilidades. Pensando nisso, uma boa prática atende às necessidades dos estudantes e promove o seu protagonismo, a sua participação ativa no processo de aprendizagem, incentivando a agência do estudante. Mas e para vocês, o que caracterizaria uma boa prática? Vamos lá? Eu acho que, na verdade, isso, assim, para a gente é meio surpresa, porque acredito que já deve ter acontecido com todo mundo, né? Às vezes a gente faz uma atividade, faz um planejamento e acho que vai ter um resultado muito bom, e conforme a turma eu vejo que às vezes acontece, às vezes não. Eu sempre procuro, assim, cada ano que passa, eu vou refazer meu planejamento, e eu penso assim, nossa, esse não foi legal no passado, eu vou modificar. E às vezes, bem o contrário, a gente se surpreendente, achando assim que vai ser uma coisa muito simples que os alunos vão trazer, e de repente aparecem com coisas fantásticas, né? Voltando um pouquinho nessa minha prática do rap, que eu fiquei assim muito contente com isso, eles fizeram cada letra, e daí eu falava, gente, não estou subestimando vocês, mas vocês mesmos que criaram alguém pegou da internet. E olha, foi assim uma riqueza de letras
de pensamentos, de temas que teve, que eu na verdade, não esperava. Para mim foi muito assim, foi uma surpresa tudo o que eles estão trazendo para mim. Então, daí essa prática, essa boa prática, eu acho que, na verdade, para a gente vir um pouquinho de surpresa, que a gente às vezes prepara uma coisa muito legal e o resultado não é tão bom, muito né? aquilo, né, que a gente espera. É isso aí, professor. E muitas vezes você trabalha essa boa prática em 2 turmas. Em uma, ela corre muito bem, dá muito certo, e na outra não. Na outra é preciso fazer as adaptações. Não é isso? Então vamos lá, professores. Esse é o momento que nós vamos ter de um jogo, de Word Wall. Na realidade, eu vou apresentar a vocês uma relação de alguns elementos de filmes. Um dos filmes é Titanic, tá? O segundo filme é do Avatar. Depois nós temos terceiro, que é uma trilogia de Francis Ford, certo? Depois nós temos Remake. Aí eu vou estar apresentando a vocês, no momento que eu apresentar, vocês irão, assim, fazer associações em relação a esses elementos presentes no filme, que a gente consegue associar como uma boa prática. Vamos lá, estarei apresentando. Eu vou colocar o link para vocês. Coloca para mim, por favor. Eu vou colocar o link no chat. A Juliana entrou na reunião e ela vai estar me ajudando aí. Então, ela colocou o link para vocês. E eu já estarei compartilhando. As palavras estão bem pequenininhas. Deixa eu só pegar aqui, ó. Cadê? O resultado. Tá aqui, né? Não é esse. Isso, eu vou passar para eles aqui, ô Ju. Aqui, está no último que eu abri. Vai. Vou compartilhar essa aqui. Então, vamos lá, professores, fazendo associações, né? A primeira imagem. Vamos lá. Alguém gostaria? Já fez uma contribuição? Primeiro é o avatar. O azul. Alguém gostaria de fazer a leitura? Que eu levo o avatar lá para fazer a conexão correta? Estão conseguindo visualizar as palavras? Estão, professores? Ó, um é inovação, o outro é significado, relato, reflexividade e sustentabilidade. Então, vamos pensar em inovação. A inovação que é aquele azul. Vocês acham que a inovação é replicável, é adaptável, é útil, de inspiração para outros professores? É um processo de engajamento e protagonismo e reflexão crítica constante? Ou utiliza novos ou melhorados, ou métodos melhorados de ensino, rompendo os paradigmas tradicionais, compartilha as boas práticas e contribui para o processo de aprendizagem, ou é uma conexão entre a realidade dos estudantes e os objetivos de aprendizagem? Eu gostaria que alguém abrisse o microfone, pode abrir o microfone aí. Eu acho que é o utilize métodos novos ou melhorados. Utiliza métodos novos ou melhorados. Ok. Próximo relato, pessoal. Qual que vocês acham? É replicável e adaptável, útil de inspiração para outros professores. Opa, não é? Deixa eu abrir ele aqui. Ok.
Próximo, sustentabilidade, está aqui na minha mão. Sustentabilidade. A reflexão crítica, o processo de engajamento? Processo, desculpa, professora, qual que você falou? Processo de engajamento. Eu sei lá, é o debaixo do vermelho. Aqui? Processo de engajamento, protagonismo e reflexão crítica. Não é não, pode tirar, não. O que vocês acham? Temos ainda o significado e a reflexividade. O significado não é o processo de engajamento, protagonista e a reflexão crítica constante? Vamos lá. Reflexividade, professores. Conexão entre a realidade dos estudantes e os objetivos da aprendizagem. Então vamos. E o último. Ok. O que vocês acham? Então ficou o relato, o significado, a inovação, compartilhar boas práticas e a conexão. Agora eu vou fazer a leitura realmente de quais são. Deixa eu abrir eles aqui para vocês, para a gente dar uma olhadinha. Então, vamos lá. O significado, confiram aí comigo. O significado é a conexão entre a realidade dos estudantes e os objetivos de aprendizagem. A inovação... Acertei só 2, meu Deus. A inovação utiliza métodos novos ou melhorados de ensino, rompendo com paradigmas tradicionais. A reflexividade é o processo de engajamento, protagonismo e reflexão crítica e constante. Sustentabilidade é sempre replicável, é sempre adaptável, né? E serve de inspiração para os demais professores. E tem o momento do relato, que você compartilha as boas práticas para contribuir no processo de aprendizagem. Então, este realmente é o nosso oficial aí, são as respostas oficiais. O que vocês acharam? Difícil. Difícil. Ou sou eu que tenho que estudar mais. A gente tem que pensar nas nossas boas práticas, né? Então, o que nós vamos levar aí de inovação para os nossos estudantes, a sustentabilidade, né? Então, nós já pensando no relato, que você vai apresentar a sua boa prática, então já pensando nisso tudo que existe, ele tem de existir, tem de aparecer durante a nossa implementação. Primeiro a gente vai pensar num significado, né? É uma conexão que a gente consegue fazer entre a realidade do nosso aluno e o nosso objetivo de aprendizagem. Então, primeiro nós vamos pensar no significado. O segundo, as inovações, né, que a gente utiliza novos métodos para estar trabalhando aí os nossos objetivos de aprendizagem, essa conexão entre a realidade do nosso estudante, trazer essa conexão. Em seguida, é o momento de refletir, reflexividade, né, que é o processo ali de engajamento do nosso estudante. Depois nós temos a nossa sustentabilidade, que é replicável, é adaptável e a gente consegue replicar aos nossos colegas, que é o momento que a gente consegue adaptar e dar continuidade. Na realidade, a gente dá continuidade no processo, na sustentabilidade. Então, ele também vai servir de inspiração para os demais colegas professores, que é o que a gente vai estar no momento aqui das nossas apresentações, que a gente acaba levando para a nossa escola e adaptando de acordo com a nossa realidade. E o relato, que é o compartilhamento das boas práticas, que é o momento que a gente compartilha, nós vamos compartilhar com os nossos colegas, e neste momento eu acho que é bem interessante a gente falar das nossas boas práticas, que eu acho que a Laís, eu tenho certeza que ela já mencionou,
sobre a nossa boa prática, a partir do será no mês de setembro o Congresso dos Formadores, e este ano ele tem o modelo FIP, né, que é o modelo onde os estudantes estarão presentes lá para apresentar realmente a boa prática o que o professor trabalhou em sala, é o momento que ele estará apresentando essa boa prática aos estudantes. Tudo bem, professores? Continuando, então, a nossa apresentação. Deixa eu ver. Agora é o momento da gente compartilhar o que é preciso. O nosso momento do relato de implementação. Vamos pensar aí no nosso relato de implementação, professores. Vamos lá? Pensando nessa boa prática. Então, qual é a importância de compartilhar uma boa prática, né, para aprendizagem? Vamos falar de uma forma geral, vamos enfatizar isso. Professor, você vai construir uma prática pedagógica e vai estimular o interesse do seu aluno, do estudante. Ele tem que estar com uma participação muito ativa em sala de aula, nós temos que ter adaptação do ensino das diferentes formas, né, de aprendizagem desse aluno, criar um ambiente que seja muito propício para o nosso aluno, para o desenvolvimento dele, para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Tudo isso vai contribuir para essa boa prática nossa, né? Contribui realmente para um sucesso educacional e para o crescimento do nosso estudante. Então, vamos lá? Professor, você já pensou sobre o impacto que uma boa prática pode causar? Vamos pensar na nossa boa prática? Nos formadores, quando eu trabalho uma boa prática lá com os meus estudantes, eu consigo ampliar muito mais, levar para outros lugares, quando eu apresento aos meus colegas uma boa prática, não é isso, professor? Então, eu vou trazer a minha boa prática, eu vou fazer o relato e ela pode ser ampliada para os demais colegas, para as demais escolas. Então, é bem interessante quando a gente pensa em boa prática e o que pode causar uma boa prática aí para os nossos estudantes. Vamos conhecer o trabalho de uma professora, o nome dela é Rosana de Fátima Zanella. Espricigo, acho que é esse mesmo o sobrenome dela, gente, que atua como um componente de arte, tá? Num colégio professor Agostinho Pereira. Então, ela apresentou ali, foi para a Laís mesmo, tá? Na primeira jornada de 2023. Ela construiu um blog. Então, a gente já pensando na produção no produto deste ano, né, que é uma rede social, na época ela produziu, então, um blog, e é bem interessante a gente conhecer esse trabalho dela, o envolvimento dos nossos estudantes. Então, vamos lá. Por que a prática dessa professora, ela teve um significado, né? Porque a prática da professora, ela foi inovadora. Essa prática, ela teve a reflexibilidade, e também a sustentabilidade, teve um momento de partilha, que é o momento do nosso relato. Então, vamos lá, ver um pouquinho sobre o trabalho, sobre o blog da professora. Primeiro momento, ela trabalha no Colégio Estadual Professor Agostinho, ela trabalhou com o 7º e 9º ano, professores. Os temas que ela escolheu para trabalhar para esse relato foi bullying, arcaico, e 80 anos do colégio da época. Em seguida, ela fez ali toda uma programação. Então, local e turmas, temas trabalhados, o cronograma qual foi? Primeiro, ela fez uma apresentação de mídias digitais, depois ela construiu um blog, e ela teve a construção dos materiais para alimentar esse blog. Em seguida, ela teve estas produções, que é o cartaz do bullying, um mural interativo, uma caixa de denúncias, e usando livros com filtro de café,
do Arcai paranaense. Então, ela veio trabalhando. Ela se inspirou na vida no Insta de um poeta, no Insta que se chama Poesia no Filtro, tá? Então, essa foi a inspiração dela. Em seguida, a apresentação do blog. A Ju vai colocar para vocês o blog, que aqui eu não consigo abrir o blog. Algum professor gostaria de compartilhar o blog? É que aqui não é permitido o blog, eu não consigo ter o compartilhamento. Algum professor gostaria de abrir e compartilhar conosco? Poderia? O meu, aqui não é permitido, pessoal. A rede não permite que eu consiga compartilhar com vocês. E nós temos um momento da reflexão sobre o grupo de estudos, né? Que é um planejamento colaborativo, como uma importante experiência de troca entre pares, né? A troca de experiências. Então, entre a colaboração dos cursistas que já possuem essa familiaridade com as tecnologias. Então, vamos pensar assim, no trabalho da professora. Ela foi lá e produziu um blog. Por que ele foi inovador? Porque a prática da professora trouxe recursos digitais novos para a sala de aula, porque ela trabalhou com blog, né? Em seguida, professores, então, esse foi o produto. A professora teve a reflexibilidade. O que seria isto? Então, ela, a partir das produções, ela promoveu o protagonismo e foi a promoção da agência do estudante, né? Então, fez com que o aluno, ele passasse, né? Ele fosse ali aprendiz, ele tivesse a reflexão das suas ações. No processo, ele também se responsabilizou por esse processo. Então, essa responsabilidade, ele teve a reflexão de um aprendiz, mas ele se responsabilizou pelo processo. Então, vai entrar na reflexibilidade. Depois, ela teve a sustentabilidade, que é a prática dela, que é adaptável para as demais realidades. Eu estou apresentando a prática da professora, mas todos nós podemos levar no nosso contexto, né? Então, ela é sustentável. E, por último, o relato, que é a prática da professora, porque ela é facilmente compartilhada com todos nós. Você não vai conseguir compartilhar aí? Deixa eu só ver. Professores, eu não consigo fazer o compartilhamento. Alguém gostaria de compartilhar? Conseguiu abrir o blog? Só para a gente apresentar ele bem rapidinho. Algum professor? Priscila, poderia compartilhar conosco? É só clicar em compartilhamento. Sim, prof. Então, vamos lá, ó. Ela trabalhou com um filtro de café, professores. Então, eles produziram livros do Arcai, né? Então, eles fizeram... Haikai, perdão, gente. Haikai. A Juliana acabou de me corrigir aqui. Haikai. Quem já teve a experiência de trabalhar com o Haikai? Não? Pode continuar, professora. Isso. Olha lá, ó. Livrinhos de Haikai paranaense com filtro de café no 9º ano. Eu também nunca trabalhei, sou professora de arte, mas confesso que eu nunca havia trabalhado e eu achei muito interessante esse trabalho da professora. Vamos continuar. Aí ela fala sobre o vídeo, o bullying, e ela coloca uma animação sobre o bullying, que é bem interativa, bem legal essa animação. Ó, tem um mural interativo. Consegue abrir o videozinho? Esse leia mais. Isso. Ali a gente, acho que tinha que compartilhar o link mesmo. Mas, professores, com calma, depois vocês abram o trabalho da professora, que eu achei muito interessante. Agora eu só consigo abrir ele realmente no meu celular, que aqui no núcleo não consigo. Ó, mural interativo.
Então, nós temos ali, e os 80 anos, que também ela veio trabalhando no mural, né? Esses 80 anos. Então, foi um blog, assim, muito interessante, que foi trabalhado ano passado, e ele estava relacionado às boas práticas, e nós resolvemos, assim, apresentar a vocês uma boa prática, que às vezes a gente pensa numa boa prática, algo tão inovador, e não é, né? É algo, assim, realmente, ela conseguiu trabalhar a inovação, sustentabilidade, então ela veio buscando, compartilhando, é bem interessante a gente ver isso. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deu uma enroscada. Só um minutinho. Pensando na reunião de vocês, o que vocês já viram, né? Muitas coisas vocês já viram aí com a formadora Laís. Então, vamos lá. Primeiro momento, que foi a reunião 1, a gente fala do acolhimento. Depois das competências e as habilidades, que nós estudamos sobre as competências e as habilidades. Em seguida, como seria um planejamento. Na quarta reunião, a formadora falou sobre a IA, vocês trabalharam com as produções no Canva. Depois, nós falamos um pouquinho sobre os direitos autorais, né? Que a gente trabalhou lá, que vocês trabalharam o direito à imagem, não foi isso que a formadora veio trabalhando com vocês. E hoje a gente fala sobre as boas práticas. Então, pensando em todo esse percurso de vocês e ainda no que está por vir. Ó, nós temos ainda para a nossa segunda jornada, na próxima reunião, é como fotografar a cidade, que eu acho que deve ser muito legal esse roteiro, ele ainda não me foi apresentado, tá? Como é pôr e por que criar as hashtags. Próximo, curadoria dos conteúdos. Depois, estratégias de avaliação da produção pedagógica. E, por último, que é o feedback e compartilhamento. Aproveitando o momento do feedback e compartilhamento, a formadora, ela deixou aqui conosco uma planilha, uma organização, na realidade, é um formulário para organização de vocês, para apresentação do relato de vocês, tá bom? Então, daqui a pouquinho ele será compartilhado ali, eu acho que a Juliana acho que já compartilhou o Forms com vocês, para que vocês escolham uma data para apresentar a implementação de vocês. Então, lembrando que passa muito rápido e é importante a gente já ir se organizando nesse momento do relato da implementação. Agora é o nosso momento do em ação. Agora é um momento, assim, individual, pensando ali, cada um vai pensar na sua implementação, na sua boa prática. Então, este é o momento que você vai planejar, usando os elementos de uma boa prática. Então, eu já vou compartilhar com vocês esses elementos, tá? Eu estarei compartilhando, cada um de vocês deve fazer uma cópia. Então, fazendo essa cópia do planejamento de como vai ser o planejamento de vocês para uma boa prática. Então, nós vamos colocar ali no chat para vocês esse planejamento. Deixa eu pegar ele aqui. Eu vou abrir para apresentar aqui, só um pouquinho. Onde? Deixa eu só abrir aqui o meu, para eu explicar para vocês. Fazendo uma cópia, pessoal. Cada vez que eu abro, é preciso fazer uma cópia dele. Então, vamos lá, professores. Este é o momento que vocês irão planejar essa boa
prática, tá? Que estará presente na sua implementação desta jornada. Esse é o momento individual, então nós vamos trabalhar individualmente. O documento está aqui. Primeiro, existe uma tabela, e essa tabela, nela nós temos os 5 elementos: significado, inovação, reflexividade, sustentabilidade e relato. Aí nós vamos pensar como eu posso estar trabalhando o significado na minha prática, né, no que eu estarei implementando. Como eu levo inovação? Que tipo de inovação que eu posso estar levando para a sala de aula? Né, pensando já nas metodologias aí ativas. A reflexividade. Então, a reflexividade, a gente tem que entrosar esse aluno e trazer ele para ser engajado, né? O engajamento desse nosso estudante. A sustentabilidade é sempre dar continuidade ao nosso trabalho, né? Que ele permaneça, que ele continue, que ele não se encerre a partir do momento que você não vai encerrar a sua implementação, ele pode ser uma continuidade, você pode dar uma continuidade e você, quando apresenta, ele pode ser adaptável a outras realidades. E nós temos também as boas práticas, que é o momento aqui que nós vamos compartilhar. Então, aqui nós vamos escrever brevemente como vai ser esse relato, né, de implementação, o que cada um de vocês pensou no relato. Vamos descrever um pouquinho o que vocês estão trabalhando, como vocês pensaram, fazendo uma reflexão das ações que podem ser incluídas durante a implementação de vocês dessa boa prática e desse protagonismo do nosso estudante, inserindo significado, inovação, reflexividade, sustentabilidade, relato e protagonismo. Nós temos um tempo para fazer isso. Deixa eu olhar lá o tempo da folha. 15 minutos? Nós temos 15 minutos, professores. Vamos lá? Aí daqui 15 minutos, eu vou pedir para um professor compartilhar conosco aí, né, a ideia que ele teve, um breve relato aí, vai compartilhar conosco. Professores, alguma dúvida? Ó, eu acho que eu vou deixar a parte 2. Professora, em cada palavra eu coloco ali, no caso, o significado, eu coloco o meu relato do que isso vai trazer para o meu aluno, né? Isso, olha lá, o seu significado, ele tem que focar na relação entre o conteúdo do significado, o que vai contribuir para a aprendizagem do aluno. Entendeu? Isso é o significado, tem que contribuir para a aprendizagem do aluno. Na inovação, você vai colocar algo assim, que você vai trabalhar, que vai ser inovador, que você, no próprio blog, como você vai estar inserindo isso, né, numa rede social, que você pode estar inserindo, e você pensando nisso, você pode estar trabalhando ali uma metodologia ativa, pessoal, é só uma sugestão. A reflexividade, como engajar esse nosso aluno? Né? Vamos deixar esse aluno como protagonista. Então, como deixar o nosso aluno para que ele esteja realmente inserido ali no momento, vamos falar da nossa atividade, no momento, para que ele seja um ser ativo. É isso. E em seguida nós falamos da sustentabilidade, que eu acho que o processo da sustentabilidade é aquele processo que ele dá uma continuidade, que ele continua, tá? Então as práticas precisam ser recriadas, ser transformadas, né? E tem que explorar o ambiente que foram aplicadas, e você pode dar continuidade nela, não precisa encerrar. A sustentabilidade seria isso. E por último, aí é a boa prática, que é o momento da partilha aí com os nossos colegas, como ela vai ser compartilhada, tá bom? Ei, uma pergunta, essa finalização aí dessa atividade, a gente terá que gravar vídeo dos alunos apresentando ou somente foto? Pode ser? Só fotos? Ou Qual? precisa ser... Você fala a parte do relato? A implementação, aí vai de acordo com que você vai escolher um dos roteiros, né? Que você vai trabalhar o produto e você vai escolher um dos roteiros para você estar
inserindo, trabalhando. Eu não sei se a formadora ela deixou em aberto isso para vocês. O vídeo depende do que você vai estar trabalhando da rede social. Aí, se você vai trabalhar um vídeo ou as imagens, porque também nós temos a parte de direito de imagens, que já foi mencionado na reunião anterior com vocês. Entendi. É porque aí daí vai partir ao que eu irei trabalhar com os alunos, porque ainda não tem uma ideia assim definida do que irei fazer com eles. Certo. Então, você viu que eu apresentei o roteiro, você pode escolher, né, em todas as reuniões o que você vem trabalhar. Aí depois você trabalha com a sua produção. A produção é uma rede social, Juliana. Vou falar para a Ju agora que acompanha a reunião para ela tirar essa dúvida sua, mas a produção é a rede social, certo, Ju? A produção, ela vai ser... boa tarde, desculpa, gente. Eu estava em outra reunião agora, que eu tive a oportunidade de estar entrando. A produção de vocês vai ser a rede social, né? E dentro da rede social, vocês podem estar utilizando uma ou todas, né? Aquelas estratégias que foram passadas, né? E que estão sendo passadas nessa jornada. Então, desde a inteligência artificial, que a gente utilizou lá no Canva, a próxima reunião vai ser falada a respeito de fotografia. Depois nós teremos o porquê do uso das hashtags, a importância do uso, né? Como usar. E lá na reunião 9, se eu não me engano, é a escolha do conteúdo para ser postado. Então, isso é o que vocês vão ter que estar trabalhando, né? E vai ter que ser o que vai constar no relato de vocês. Isso, claro, voltado com o protagonismo do seu estudante, voltado para o seu conteúdo e com o seu aluno estando à frente aí das atividades. Não sei se eu fui clara, deu para entender, gente? Clara Andréia, foi. eu não estou vendo um sorriso. Gente, Clara foi, o problema é que a gente está para de baixo. Foi a dúvida da maioria, de muitos aí, né? E assim, nem todos se manifestaram, mas a gente deu para perceber que muitos estão com dúvidas em relação a isso. Uhum. Professora, assim, posso dar começar, né? Jaqueline? Será que assim tem como dar um exemplo, assim, mais fácil, um tema? Porque, por exemplo, eu sou de matemática. Eu acho que não sei se eu vou conseguir fazer alguma coisa. Desculpa, professora, eu estou se tivesse algum exemplo, assim, olha, vai fazer assim, só para eu ter uma ideia. Vou pensando, Jaqueline, só um pouquinho. Fale, Priscila. Eu já estou desenvolvendo uma atividade com os meus alunos e para mim, já é minha implementação. Então, eu trabalhei uma escola literária, sou professora de português, que foi o modernismo com o 3º ano, apresentei para eles o conteúdo. E aí, eu utilizei o ChatGPT com eles na sala de aula, abri o chat, pedi para que o chat me desse opções do que eu poderia trabalhar com os meus alunos para que eles realizassem atividades de forma prática e como sendo protagonistas. E o chat me deu várias opções. E aí, eu abri o chat para eles na sala, dividi a turma em grupos, e aí falei para eles, aí eu dividi em primeira, segunda, terceira fase, são 3 fases, e aí deu 2 grupos de cada fase. E aí eu peguei, cada grupo tinha mais de uma opção do que escolher, o chat dava. E aí eu falei, vocês escolham o que vocês querem trabalhar. E eles escolheram, e a partir do que eles escolheram, eles começaram a produzir. E aí eu instiguei eles ficaram na dúvida, professora, mas como que eu vou desenvolver essa prática, assim, tal, porque eram algumas coisas bem... Falei, pergunte para o chat. Falei, vamos usar, vocês utilizem o chat ao favor de vocês, né? Então, eles usaram o chat para interpretar poemas, eles foram pesquisar sobre os principais autores, pegaram poemas dos autores, e aí foram para o Canva,
Aí alguns desenvolveram como se fosse uma exposição de foto dos artistas, outros fizeram uma apresentação em vídeo, e aí eles criaram tudo dentro do Canva, outros utilizaram a inteligência artificial do Canva, pegaram o poema, a partir do poema pediram para que o Canva desenvolvesse uma imagem, igual a prof fez com a gente aqui, eles fizeram isso, e hoje eles começaram a apresentar para a turma o que eles fizeram. E aí, tudo isso que eles fizeram, eles já têm uma página do terceiro ano no Instagram. E tudo isso será para alimentar esse Instagram deles. É isso. Perfeito, Priscila. Seria bem isso mesmo. Vocês, né, utilizaram vários métodos que foram incorporados pelo ChatGPT. O ChatGPT, ele é uma ferramenta muito boa, né? Quando a gente sabe usar. Eu conheci recentemente e eu fiquei encantada, assim. Sim, porque eu falei para eles, o chat, ele tem que ser uma ferramenta para nos auxiliar. Exato. Para nos ajudar. E aí tem ajudado, e eles ficaram assim. Eu falei, o chat não é para resolver os nossos problemas, ele traz ferramentas para que a gente possa saber, para a gente utilizar, né? Perfeito. Só dá licença um pouquinho, Ju. É a professora de matemática, quem é? Estava perguntando a Jaqueline. Jaqueline, então vamos lá, eu estava pensando ali na sua implementação. Lógico que dá para fazer muitas adaptações. A próxima reunião, eu até voltei aqui, é como fotografar a cidade. Então você... Hã? Como fotografar a cidade. Então, você pode estar trabalhando o urbanismo, você pode vir trabalhando padrões, essa parte do urbanismo, geometria urbana, eu acho que seria uma boa, né? Aí você pode estar trabalhando numa rede social. Então, eu acho que seria, assim, uma adaptação e você vai estar inserindo no seu contexto aí, no seu componente. É uma sugestão, tá bom? É que agora eu pensei na matemática ali, aí seria isso. Olha, uma ideia boa da Nayara ali também, que ela colocou, dá para trabalhar ângulos na fotografia. Bem legal. Aí. É isso, gente. A gente está no grupo para isso, né? Para esse compartilhamento. Obrigada. Dá para trabalhar uma junção, você pode estar trabalhando juntamente com um professor de arte, e pode estar trabalhando perspectiva também, são ideias, simetria, então é bem legal. A Maria Alice. Maria Alice, está com a mão levantada, alguma questão? Andréia, então, vamos lá. Então, luz, preciso de luz. Eu sou de português com os 7º anos. E eu estou trabalhando Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo. Então, eu tinha pensado em fazer fototexto, mas as ferramentas digitais aqui do colégio que eu trabalho, eu só posso usar os tablets a cada 15 dias. E fica bem complicado para eles usarem a cada 15 dias, porque é um trabalho que tem que ser desenvolvido, né, uma aula após a outra. Então, eu fiquei assim. Se alguém tiver caminhos, pensei num blog, né, para falar sobre a vida, porque a vida e a obra da Carolina caminham juntos. Então, um blog para sustentar essa visão da Carolina. E a parte de sustentabilidade, falar do racismo e do bullying, que no colégio que eu trabalho, a gente passa por situações bem difíceis de alunos que cometem bullying com os outros. São situações horríveis. Então, eu acho que seria um caminho para trabalhar isso, além de ser um assunto muito sério, né? Luzes. Com certeza, é um assunto bastante sério. Essa questão do blog, talvez, se você fizesse uma adaptação e colocasse em rede social, porque como o foco é rede social,
Eu acho que, de repente, você fazer uma adaptação e colocar para a rede, eu acho que seria mais interessante. No Instagram, por exemplo? No Instagram, pode ser. Seria interessante você estar conversando também com a gestão da sua escola, de repente, para falar sobre a sua implementação e tentar pegar mais vezes esse material. Não consegue nada? É complicado, né? A gente esbarra nessas questões. Mas a escola proíbe totalmente o uso de celular, de repente, a utilização dos celulares deles mesmo como ferramenta, você manda, né, faz um bilhetinho, combina com os pais, tal, de eles estarem utilizando em sala de aula, eles podem utilizar o próprio celular deles. Claro, com toda aquela consciência, né, que a gente tem que fazer antes, conscientização, mas É um caminho. é uma opção, né, porque a gente está aí, temos datas, né, que depois que passa o recesso, o tempo começa a andar um pouquinho mais rápido, né? E a implementação, o relato, a entrega já é dia 30 de agosto. Tá. Tá bom. Mas aí, qualquer coisa, Andréia, também troca uma ideia com a Laís. A Laís, ela tem por causa, né, de estar no Formadores há mais tempo, ela tem, né, um tato, às vezes, de estar te ajudando melhor nessas questões, nesses exemplos. Pensando aqui, Andréia, de repente, se você não consegue fazer um cronograma onde você vem trabalhando com o analógico durante algumas aulas, mesmo você poderia estar fotografando só essa parte, certo? Então, que eles estão trabalhando e depois você vai inserindo todo o material num drive para depois, num segundo momento, você pegar o social media lá, que é o estudante, e colocar numa rede social. Eu acho que poderia estar funcionando também. Não sei, mais uma ideia, tá bom? Seria uma ideia aí. Professores, e alguém consegue dar continuidade? Acho que já deu tempo, né, Ju? Para apresentar aí, falar um pouquinho do relato, compartilhar conosco o relato de vocês. Quem gostaria? Maria Alice. Nayara? Nayara? Faltou dois campos para mim ainda, mas eu acho que eu posso falar um pouco, porque eu vi que tem bastante professor que está confuso também. E como eu sou de arte, talvez isso seja um pouco mais fácil para mim. Isso, vamos lá então. Tá. Eu preciso compartilhar ou eu posso só ir falando? Pode só mencionar, é a sua escolha, se você quiser. Então, para minha ideia de implementação, eu vou trabalhar com a fotografia da cidade, diferentes formas de fotografar a cidade. Para contextualizar, eu trabalho numa escola bilíngue, para surdos, e a minha turma, em específico, eu vou trabalhar, só tem 2 alunos, e os 2 são bem artísticos, assim, eles gostam muito de fazer projetos artísticos, eles me pedem muito. Então, vai ser um projeto que a gente vai fazer se baseando num artista que se chama Pianek. O Pianek, ele é um menino bem jovem, assim, ele não é um artista famoso, ele usa o Instagram para mostrar os projetos dele, e ele tem um projeto que, em português, é Mundos Maravilhosos Dentro do Nosso Mundo. Então, ele vai para a rua e ele fotografa com hiper zoom folhas, coisas que ele vai encontrando e fica parecendo um mundo novo, um mundo mágico, só que é uma fotografia em hiper zoom de uma coisa ordinária do nosso dia a dia. Então, com isso, o significado que eu quero trazer, eu vou colocar o Instagram desse artista aqui para vocês no chat, se vocês quiserem dar uma olhada. Só um minutinho. É esse aqui. Eu gosto de... Isso entra na inovação. Eu gosto muito de trazer artistas que não são famosos e são jovens para os meus alunos conhecerem, porque eles sempre veem aqueles artistas clássicos e eles ficam, ok, aqui é um gênio que viveu no passado e fez uma obra gigantesca. Então, quando eu trago artistas jovens, eles
pensam, poxa, eu também posso ser um artista. Se tem esse cara aqui que é adolescente e está criando arte e uma arte boa, então eu também posso. Aí eu gosto sempre de trazer esses mais desconhecidos para ele. E as ideias é sair de dentro da escola e tentar fazer um projeto parecido, só que com o olhar deles, né? Que eles fotografem o entorno da escola, que é um lugar que eles passam todo dia, mas de uma forma criando um mundo novo, vendo de uma forma mais legal. Aí o significado é justamente perceber o espaço dessa forma diferenciada, com um olhar aguçado e artístico, percebendo beleza e possibilidades dentro das cenas do cotidiano. A inovação está nesse artista que é mais conhecido, que se aproxima da linguagem dos estudantes, ele usa Instagram para se promover e o YouTube, e sair de sala de aula para produzir algo usando o espaço da escola. A reflexividade. O que é ser artista, o que é ser um artista urbano, como usar a cidade para criar arte. Sustentabilidade eu não coloquei nada ainda, e o relato é que as nossas fotos vão ficar expostas na sala, a minha sala de arte, eu tenho todas as turmas da escola, então todas as turmas entram na sala, e a gente também posta no Instagram da escola. A escola que eu trabalho tem o Instagram e os trabalhos dos alunos são postados lá. E é basicamente isso, o relato eu preenchi, protagonismo eu não consegui preencher no tempo. Ficou muito bom, obrigada, Nayara. Pessoal... Eu posso fazer uma pergunta para a Nayara? André, claro. Ô, Nayara, você conhece a artista, a fotógrafa Lorna Simpson, que faz o fotosexto? Por nome, não. Mas então, porque talvez você consiga me ajudar a fazer um link desse teu trabalho com o trabalho da Carolina Maria de Jesus, sabe? Porque, de repente, língua portuguesa e essas situações de racismo, sair só da sala de aula e do colégio, uma exposição. Essa Lorna, ela é uma fotógrafa. E daí ela conversa com a temática? Conversa, principalmente porque ela fotografa muitas situações relacionadas ao racismo. Olha, combinando com o português, você podia fazer uma colagem, colocar frases junto com imagens, assim. Então, os alunos fotografam e fazem aquelas colagens digitais, sabe? Sei. Que daí eles podem criar frases de impacto, reflexões e combinar, assim. É verdade. Legal. Fica bem legal. No Canva dá para fazer. Eu usar o Canva, verdade. Valeu, obrigada, Nayara. Imagina. Obrigada, meninas. Maria? Então, eu queria saber se, na verdade, agora ela falando me deu uma ideia também, esse trabalho que eu estou fazendo com o rap, porque eu trabalho com primeiros anos. Eu posso também, eu já estou no caminho, né? Então, posso pegar, porque também tem o Instagram da escola, então posso completar esse trabalho como minha implementação, colocando no Instagram, tirando fotos deles, mostrando a letra que eles fizeram. Você pode montar uma rede social com essa turma, ou mais de uma turma, não sei se tem mais de uma turma, Maria, e aí colocar isso, e colocar esse material ali. E aí você vai trabalhar, né, com a parte de fotografia na próxima reunião, e também com a utilização da hashtag. Então, isso tudo entra na composição do Instagram. Seria um trabalho interessante, sim. Daí, no caso, Juliana, eu fazer um outro Instagram, não usar o da escola, né? É o ideal. Tá. Para daí colocar todo esse trabalho, né? Que legal. Isso. Tá joia, obrigada. Algum outro professor? Professores, então deixa eu retornar aqui ao nosso momento, lembrando do diário. Então, deixa eu compartilhar essa guia do diário aqui com vocês. Lembrando, está lá no slide 15, que nós temos que fazer um pouquinho falando sobre a nossa autoavaliação, né? Então, este é o momento que vocês estarão preenchendo, tá? Este slide. Então, é o 15 e o 16. O 16, vocês podem, então, registrar aqui o resultado do desafio dessa reunião. Você pode vir e colocar o link desse em ação, que é o resultado, ou mesmo, eu acho que funcionaria também printar
esse resultado que vocês escreveram, fazer um print e colar ali. Então, independente se vocês façam, pode fazer o print ou colar o link aí do momento do em ação. Vou dar uns 3, 4 minutinhos. Quem quiser já abrir e ir fazendo, eu acho que seria uma boa, né? Que nós já estamos nesse momento, então já deixa pronta a parte do desafio GE, que é colar o link do em ação de hoje, e responder ali, assinalar as questões anteriores. O link não é o que está lá no Classroom, é o que está aqui. Oi, desculpa, professora, não é o link de desculpa, vocês. eu nem levantei Aqui é o a diário, mão. sim, aqui é o que eu estou compartilhando aí com vocês, é o diário formativo. Então, é o diário que cada um de vocês recebeu, que está lá no Classroom, aí tem a atividade avaliativa 1, a atividade avaliativa 2. Então, numa das atividades, nós temos o diário formativo, que ele é preenchido em todas as reuniões, então é importante que você venha preenchendo. Não, tudo isso eu entendi. Eu quero saber, assim, desculpa, se o link para colocar no desafio GE é o link, aquele que está lá no Classroom, do recado, É o link, ou não, professora, não, é o link que você, quando a Juliana passou ali o link para vocês no chat, vocês fizeram uma cópia para vocês estarem escrevendo o relato de vocês. É esse este link link. que você quer, tá. É este link que está pedindo, professora. Tá bom, Ou pode fazer o print. Alguém não pegou o documento? Eu passo de novo o link, não tem problema. Daí vocês fazem, tá? Eu vou pegar aqui novamente. Professor, para preencher esse desafio e fazer autoavaliação só? Isso mesmo. Professores, dá um joinha conforme vocês forem terminando esse desafio, daí nós continuamos a reunião, tá bom? Vou esperar vocês trabalharem, que é importante já ir preenchendo. Sim, acho que eu já coloquei aqui, ó. O link do formulário de presença já está disponível no chat, já podem estar preenchendo também. Então, eu vou esperar aguardar o quê? Mais uns 5 minutinhos, professores. Aí nós damos continuidade na reunião. Podem estar preenchendo o link de presença e também terminando aí o diário de vocês, essa parte da reunião no slide 15 e 16.
Não, a reunião de hoje é às 6. Professores, agora eu estarei compartilhando com vocês o link, o forms que vocês têm que preencher para a implementação, Juliana. Deixa eu só pegar ele aqui. Pegou? Então a Ju compartilhou com vocês para a organização aí de cada um, o dia que quer estar apresentando o relato. Então, a pedido da Laís, ele está no chat. Qual link que você perdeu, Andréia? Maria, é só clicar em fazer cópia, porque senão você não consegue abrir. Não conseguiu? Deixa eu... Eu acho que deve ser porque o meu armazenamento está cheio. Ah, certo. Eu vou ter que liberar espaço lá. Salva o link, professora. Salva, você não consegue salvar o link? Está com o seu WhatsApp aberto? Manda para uma conta sua mesmo no WhatsApp, que você tem uma, que você ou para algum conhecido, ou uma sua que você vai usando, mandando documentos, aí você deixa lá aberto. Depois você consegue desvaziar e estar trabalhando com ele, tá bom? Professores, então, para concluir, vamos lá. Como podemos efetivar nossa prática docentes, né? Essas práticas docentes como uma boa prática. Pensando agora, após toda a nossa reunião, é o nosso momento de reflexão, né? Para a gente dar continuidade aí nessa boa prática. Alguém gostaria de mencionar no final da reunião? Quem gostaria? Priscila. Hoje eu não chamei a Priscila. Priscila, quer mencionar alguma coisa?
Não, prof, já falei bastante já. Falou bastante? Então tá bom. Então vamos buscar outro professor. Quem não falou muito hoje vai finalizar, hein? Quem gostaria? Tereza. Fala, Tereza, eu já chamei a Tereza hoje. Tereza, a Rosilda, quem gostaria, gente? Tá, vamos lá então. Eu acho que deu uma luz aí, né, para nós, para irmos para a sala de aula agora e tentar implantar a fazer a implementação, né? Porque eu fui ouvindo minhas alunas, minhas colegas aí falar, eu estou perdida mesmo, como fazer. Então, assim, deu uma luz no fim do túnel, vou tentar voltar para a sala de aula e tentar fazer. Que bacana. É sempre bom a gente ter os nossos colegas aqui, né? E a gente já consegue ir tendo ideias a partir desse momento que eles vão relatando como vai ser, você já vai tendo uma ideia de como você pode estar adaptando aí. Algum outro professor? Professores, então, para finalizar, as práticas pedagógicas são ações conscientes e participativas que visam atender às expectativas educacionais de uma determinada comunidade. Elas servem para organizar, potencializar e interpretar as intencionalidades de um projeto educativo. Franco, 2016. Finalizando, nós temos alguns artigos que eu acho que é bem interessante, até para o embasamento de vocês, para estar trabalhando lá em sala de aula, para escrever o relato aí de vocês. Então, nós temos um material que é bem legal para vocês estarem olhando com mais calma e pensando ali, que fala realmente sobre as boas práticas educacionais, para estarem inserindo no trabalho. Vocês estão preparados? Agora é o momento de todas as câmeras abertas. Aqui nós estamos todos com as câmeras abertas, mas vamos fazer o nosso print de hoje. Deixa eu parar de compartilhar a tela. E para finalizar, a Juliana vai passar um slide para a organização de vocês da implementação, um passo a passo. Então, vamos lá, Ju? Quer que eu faça ou você faz? Melhor faz primeiro. Prontinho, professores. Agora é o momento da Juliana aí passar o vídeo dela para vocês. Olá, cursistas. Estamos muito felizes por tê-los conosco nessa jornada. Sou Juliana Batista, tutora de formação das trilhas de aprendizagem de mídias digitais, processos criativos e mídias 2, no grupo de estudos do Formadores em Ação, e estou aqui para passar um recadinho para vocês. Estamos iniciando o segundo semestre de atividades e entrando na reta final da nossa jornada 2. Então, passei aqui para lembrá-los que nessa jornada nós teremos o seu término no dia 6 de setembro com o compartilhamento das implementações. Mas fique atento porque dia 16 de agosto é a entrega da primeira atividade avaliativa, o diário formativo, no qual você irá registrar os principais pontos estudados e compartilhados durante as reuniões, tais como suas ideias, reflexões, metodologias, estratégias, suas vivências e experiências sobre o seu processo de aprendizagem e participação. E em 30 de agosto, nós temos a entrega do relato de implementação, a segunda atividade avaliativa. Essa será uma produção individual que deve se relacionar com uma ou todas as etapas avaliativas da construção da produção pedagógica da trilha, que foi desenvolvido durante a jornada 2. Lembre-se de realizar uma descrição detalhada das etapas do desenvolvimento, da implementação, procurando explicitar como ela ocorreu, evidenciando o protagonismo dos estudantes no processo, conforme o percurso pedagógico.
Ao elaborar o relato, é importante que você descreva como foi a experiência da realização da implementação, destacando as evidências, ou seja, você vai incluir registros, materiais, como descrições, imagens, vídeos, áudios, podcasts, entre outros, que ofereçam uma visão consistente da implementação. Certifique-se de que as evidências demonstram o protagonismo dos estudantes. Outra experiência são os resultados alcançados que devem constar no seu relato de implementação. Analise e descreva os resultados perceptíveis do aprendizado dos estudantes e a integração e coerência com o grupo de estudos. Então, destaque a integração das aprendizagens adquiridas durante as discussões do grupo de estudos, demonstre como os objetivos adquiridos estão alinhados com a discussão e mostre como as reflexões do GE foram incorporadas à prática pedagógica. Não deixe para a última hora, faça suas atividades avaliativas. Vamos garantir o êxito na conclusão desse grupo de estudos. Pessoal, se desesperem todos com calma, está muito próximo o dia, mas vai dar tudo certo. Vocês têm aí a formadora Laís, que estará presente auxiliando a todos vocês. Se precisar, nós também estamos à disposição, tá? Tanto eu quanto a tutora Juliana, nós estamos no núcleo de Jacarezinho, e precisando, pode entrar em contato, se precisar de alguma ajuda, algum momento que vocês tenham alguma dúvida e a gente possa estar ajudando, nós estamos sempre à disposição. Eu agradeço a todos vocês pela reunião de hoje, por todos terem participado realmente da reunião, estarem presentes na reunião de hoje, e até um próximo momento. Uma boa tarde, uma boa semana a todos vocês. Uma boa quase sexta-feira, né, gente? Tchau, tchau, boa pessoal. Boa tarde e até mais. Obrigada, boa tarde. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.